Oiê! E eu tô com o cachorro em cima da minha cama. Boa noite para Oi! vocês. Oi. E ela ainda larga o Ah, cachorro comigo aqui, viu? Ah, o Marley tá aí? Em cima da cama, deitadão, dormindo. ai, que fofo. Não, Muito. Que lindo. Regina, fazer o quê? Me perdoe. Ele é muito Vou tentar mimado. te perdoar. Ele é muito Eu vou mimado. tentar te perdoar. Eu chamei ele para vir para cá, ele não veio, ele foi na tua direção, olha que legal. Fui no Tem, banheiro, foi atrás de mim no banheiro. Agora sentei, tô na cama, tô muito quietinho. Fica quietinho, tá tudo bem. tem coisas que quando eu tá falando, eu não me acho a palavra. Várias vezes eu falo, eu não sei a palavra. Eu não consigo achar a palavra. Mas o Paty, negócio. olha que Eu Fala. louco. também. Você representou uma mãe de filhas gêmeas, onde uma das filhas morreram. Você tem Foi noção? bravo. Você tem noção? Menina do céu, tem um gigantesca. Você tem noção disso, cara? Foi muito Gigantesca. forte. Para mim foi muito forte. Eu, eu, Porque, não, eu não sei se você já passou por isso. Minha mão, na hora que estava mandando energia para Fernanda, a minha mão levitou a 40 centímetros da minha perna. E eu não conseguia baixar de tanta energia, assim, dessa mãe de querer, olha, estamos aqui, desculpa. Mas, meu, foi muito doido. Foi muito forte. Foi forte. Foi muito forte. E ver você olhando para sua irmã, meu coração ficou pequenininho, porque eu sabia que você queria proteger, mas também estava sentindo, mas também estava. Nossa, foi muito doido. Foi muito legal. foi muito forte para mim. Foi muito forte para mim. Mas foi muito bonito. Foi. E a mudança do rosto da tua irmã, completamente visível. Ela chegou, não vou chorar, não sei o que, ela saiu aberta. Aí nós falamos mais, vai mesmo. Ah, não, vai que não chora. Oi, Se nós Fátima. vamos, você também vai. Boa noite. Eu conselhei minha irmã hoje às 5 horas da tarde, minha irmã mais velha. Ela fez aniversário de 71 anos. Eu falei, vamos aí. Não tô vendo paz interior dentro de você. Vamos fazer uma constelação? Foi bem legal. Foi incrível. Eu chorei tanto. Nossa. Na hora que eu chamei meu pai, que eu senti a presença do meu pai, Jesus amado. Muito Foi muito legal. foda. Muito forte. Não, assim, a gente chorou de soluçar. Nossa Senhora, Foi fiquei com a assim, eu me cabeça segurei, porque até. assim, eu sou escandalosa para chorar. Meu, mas foi lindo. E Fátima, Eu, quando eu ligo o chorador, eu não sei o botão para desligar também. Eu tenho esse problema. eu também tenho uma torneira. Foi tão incrível que a Paty, ela é filha adotiva e ela é de uma gravidez de gêmeos. A minha irmã teve uma gravidez de gêmeos e perdeu uma filha depois de 20 dias que nasceu. Então a Paty representou a mãe daquela filha que também tem a ausência da irmã. Olha que legal, Paty. E que a Fátima Tudo dançou conectado, né? na minha lá atrás. É, Lembra? quanta coisa, quanta mudança, né? Quanto entendimento. Como é incrível. Ai, vamos fazer Muito. assim, ó. A gente podia fazer hoje que nem foi o que significou a Páscoa. A gente pode falar o que está nos ressuscitando, porque nós estamos vivendo uma nova vida, um novo despertar. E a gente já deixou muito, eu deixei muita Elaine velha lá para trás. Vocês deixaram alguém aí velho para trás? Nesses últimos Olha, tempos. aquilo que eu estava falando para você no áudio hoje, de manhã ou de tarde, já perdi a noção de tempo. Tem muitas coisas que eu quero falar para minha irmã e que antes ainda pega porque eu fiquei sem, né, sem ar. Mas assim que antes eu sofria, eu chorava, eu e agora assim não, eu escolho não discutir porque esta energia que ela está despendendo não é minha, é uma frustração dela. Eu tenho coisas que eu preciso resolver, beleza. Mas assim, eu não vou pegar o sofrimento dela. Na Páscoa, na sexta e no domingo, foi na casa da minha irmã. Tanto na sexta quanto no domingo, foi o mesmo casal de amigos da minha irmã. E minha irmã queria saber sobre pecado. Essa amiga da minha irmã é muito católica.
E minha irmã ficou pegando, mas o pecado, o que é pecado, o que é... não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui falando as coisas que eu já entendi daqui, das nossas conversas. Acabou. Eu fui sentar no sofá em um momento que minha irmã não me ouvia, eu falei, dá licença. Não, minha irmã não ouvia. O pessoal começou a falar muito mais alto, querendo ser ouvido, sem ouvir ninguém. E aí eu vi que naquele momento eu ia dar pérolas a porcos, né? Eu levantei, sentei no sofá, amiga da minha irmã. A hora que foi embora, ela passou por mim e falou assim: eu gostei de conversar com você. Você é muito inteligente quando você fala muitas coisas boas. Eu não sabia. E antes eu não falava. Lembra que eu falei? Lá atrás eu não conversava. E mesmo assim, quando estava na presença da minha irmã, eu tentava, quer dizer, não tentava, minha irmã olhava feio, eu ficava quieta. Hoje em dia, eu já, peraí, me posiciono, falo o que eu acho, não dou mais ouvido. Eu estou parando de dar ouvido àquilo que me põe para baixo, aquilo que me deixa triste. Tem coisas, por exemplo, a minha dependência ainda financeira, eu tenho que ficar quieta em alguns momentos. Mas tem momentos que eu falo, não. Minha irmã me ligou outro dia, começou, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Ela, não, mas vamos discutir isso. Eu falei, dá licença, tô desligando, tchau. Antes eu ficava, sabe, não, vou ficar ouvindo, não, vou, sofria, porque chega, não pego mais o que não é meu. Parei de pegar energia ruim. Ai, Fica mais leve, né? falei demais. Não, falou não, fica mais leve. É legal. Essa é a sua ressurreição. Essa é a sua ressurreição. Fala só mais uma coisinha. Lembra lá no começo? Eu quero saber quem é a Patrícia, quero reconhecer a Patrícia. Eu vi um negócio hoje no Instagram de uma. É uma drag queen, mas ela é muito inteligente. Esqueci o nome dela agora. Aí o Aí tem cara preconceito, pergunta hein? para ela: quem é você? Quem Essa é fala tal aí tem pessoa? preconceito. Para, volta. Essa fala aí tem preconceito. Não, por É. quê? Ela é drag queen, mas ela é inteligente. Porque só porque ela é drag queen ela não vai ser inteligente? Não é isso. Eu tô falando assim: ela é uma drag queen e ela trabalha. A parte drag queen dela, ela coloca para as outras pessoas dentro da diversidade. Ele é um professor de geografia e filosofia. E ela encontrou no se vestir de drag queen a oportunidade de conseguir falar com mais gente que ela não conseguia. Não é preconceito, assim, é só assim. E aí ela falou uma coisa, que ela não quer saber quem ela é. Porque quando ela falar eu sou tal pessoa, ela se limita. Enquanto ela está procurando saber quem ela é, e aí ela tem todas as possibilidades. E eu falei, é isso, eu não quero encontrar a Patrícia. Eu estou sendo o caminho da Patrícia, né? Vamos continuar. Fez super sentido para mim hoje. Da hora, gratidão por compartilhar, porque é isso mesmo. Nós, toda vez que a gente. Você já deve ter escutado eu estar falando isso em algum lugar, em alguma live, porque eu tenho o hábito de trazer essa informação. Quando a gente abre os olhos, a gente põe forma. E a nossa forma é humana. Ai, que pequena. Que preguiça. Cada vez que a gente abre um sistema, a gente aprende tanta coisa. E a nossa forma humana nos prende tanto. Fica limitado. E é uma grande verdade isso. Então, para a gente se libertar, a gente tem que tirar os pesos que o outro coloca sobre a gente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A Paty já falou. Ela não foi, você não vai ser mais a primeira, agora é a sua vez. O que que é a ressurreição para você? A dificuldade de falar. Não sei, eu acho que é tentar melhorar, né? Você tentar fazer diferente, né? Mudar. Eu estou na dificuldade ainda de alguma coisa, na mudança. Eu ainda tenho dificuldade de alguma coisa. Eu Resistências. acho. Resistências. Resistências. Você falou tudo, Mas eu acho que alguma coisa já consegui mexer. E eu acho Pode que abrir uma a hora que eu porta, Edna, deixar. pode abrir a porta que eu já Eu vou, subiei para pera, você virar lá para vir para cá. ele já me mordeu tudo que ele tem que morder, Deixa agora eu eu ver aqui, vou ele fica mandar. mais calmo. Pode mandar que eu vou assoviar. Uhum. Pode Ele abrir a está olhando para a porta. janela. Peraí. Quer ir lá com a mamãe?
Só fico imaginando uma constelação, uma jornada, cada uma num quarto aí. Já pensou? Você está com a porta aberta, Elaine? Tô, não deixo fechada não, porque eu sei que ele ia virar lata mesmo, daqui a pouco ele reclama pra vir pra cá. Não achei É o porque ele saiu correndo, mas está tudo escuro aí Já fora. tá aqui em cima no sofá, aqui atrás de mim. Ah, então tá bom. Que bom. Tá grande esse moleque aí, hein? Fazia aula de yoga com a mãe junto comigo. Ah, derretia, ainda meditava. Que Nossa. fofura! Que fofura, mano. Cadê, Joyce? Cadê ele? Deixa eu ver o tamanho que ele tá. Ó, era um pigmeuzinho. Não cresceu muito, não. Mas ainda é um pigmeuzinho. Era pequenininho. Ele e a irmã. A Joyce fazia aula de yoga e os dois ficavam lá meditando. Ele fazia assim com o dedinho ainda, ó. Que bonitinho. Fofura. Muito fofo. Tá meditando ali, ó. Tem um vídeo da tua filha no meu vídeo, no meu YouTube, com ela É, fazendo dela meditação. meditando. Eles É, gostam, eles adoram. adoro. É muito fofo. Que da Quando hora. ele fica nervoso, ele senta e fala, mãe, vou meditar. Aí ele começa. Criança desperta é outra coisa, né? Para você, Paty, tinha sido a palavra que você trouxe de posicionamento. Não é isso? É. A Edna está sendo resistências. Fátima, por ordem de chegada, Aquacola. Quando eu olhei que achei que ela tá fazendo o comercial da Coca-Cola, eu ia te bater. Aquacoco, melhor. Aquacoco. Água coco. O que é a ressurreição para você nos últimos tempos, Fátima? É renascimento, né? Nascer. Esses dias eu estava lendo aquele Mulheres que Correm com os Lobos, e aí fala muito sobre isso, né? Sobre morte. Então, o renascimento, ele vem também dessa questão de morte. No nosso caso, a gente deixar morrer, a gente permitir morrer, nascer. E aí, todos os dias, é como se todos os dias a gente tem a oportunidade do novo, né? E a gente fica presa, né? A gente pode se reconstruir, renascer. Todo dia é o novo. Mas a gente já é tão assim, essa questão dos hábitos, né? As questões da a mentalidade e tudo, aí faz com que a gente fica esse robozinho, né? O sistema nos prende nisso, né? É. E é isso mesmo. Todos os dias é a oportunidade do milagre. Tudo que tira a sua atenção daquele lugar de observação como um milagre é tudo distração. E é tão interessante que quando eu recebi esse entendimento, eu pensei, meu Deus, quanta distração, eu tenho tempo para assistir novela, eu tenho tempo para assistir jornal, eu tenho tempo para ficar falando do outro, quanta distração. E Até as coisas que acontecem, os eventos, tudo é distração, é para a gente sair do foco da gente. E o que a Edna trouxe sobre a vida nova, todo passo é uma vida nova, né? Todo passo é uma vida nova, é uma escolha nova que a gente está fazendo. E às vezes a gente passa uma vida fazendo a mesma escolha. Eu tenho trazido muito essa fala, a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Oi? Você sempre assim. Não, vamos evoluir. Nós vimos nesse mundo para evoluir. E a ressurreição é isso, é aprender a viver uma vida nova. É aprender a viver uma vida nova, compreendendo que todo dia é uma oportunidade desse nascimento. E, gente, essas informações que passam por nós agora com tanta facilidade, a gente não tinha acesso antes com tanta facilidade. Então, quando a gente está preso dentro do sistema, você não consegue receber esses insights. Você não consegue. Eu falei para a Edna faz terapia comigo já tem um tempo. Ela falei para ela assim, Edna, tu vai ler Mulheres que Correm com Lobos, a gente vai falar com deles na terapia. É muito legal, é um portal esse livro. Nossa, esse livro é um muito portal. bom. Muito É bom. um portal. Tu vai se entender como Qual o ser. nome do livro?
Mulheres que Correm com Lupus. Se você não tem, eu tenho ele em audiolivro e tenho ele em PDF. Eu preciso. Porque Eu dei assim, uma cada parada vez que nele, você mas ouve um começa a capítulo, novo. você abre um portal, você vai sonhar. Tu já leu a parte do Barba Azul? Já, né? Já, Paty? já, já. Nossa, tu vê Barba Azul para tudo quanto é lado quando você lê. Quando É, você prestar atenção no cenário, você vê Barba Azul para tudo quanto é lado. Então, ele mexe na tua psique de um jeito, porque assim, nós temos muitas mensagens subliminares na nossa mente. Nosso consciente é 5%. Nada. É isso que manda na nossa vida. Nosso subconsciente é 95%. E 95% está o que você está amarrado no passado, estão os seus traumas, estão as histórias que vocês contam para vocês. Me coloco também nesse lugar, tá? Que a gente conta pra gente do passado, que é para continuar narrando as escolhas que a gente está fazendo aqui, o sentimento que a gente está carregando aqui. Então, esse livro, quando você começa a ler, não é uma leitura normal. Tu vai acessar na tua mente algumas coisas. Quando ele narra a parte do renascimento, da força dos ossos, a força que vem da ancestralidade, quando ele narra o Barba Azul, que a gente está esperando na torre para vir salvar a gente, que preguiça! tá. Que preguiça! Então, a gente tem a síndrome de Cinderela dentro da gente. É um bagulho muito louco que foi colocado como foi impactado e formatado na nossa mente. E nós, mulheres do mundo, vivendo relações, e várias relações, sem perceber esse subconsciente. Quem aqui que tem relação sadia, só teve relação sadia na vida amorosa? Conta. Nossa senhora, a cena foi triste agora. Olha o silêncio, olha o Eu me silêncio. coloco Uma nela. relação Eu acho, existe. então, eu acho que eu tenho uma relação sadia. Eu acho que o problema é que o nem você falou, o conto da Cinderela, que eu fantasio demais, entendeu? E aí a Uhum, gente acaba se frustrando, uhum, mas uhum. acho que é mais por essa questão, assim. A gente espera muito do outro, né? Não, e assim, além de esperar do outro, o conto Sim. de fadas que a gente assistiu, gente, vocês pegarem e assistir, começar a fazer jejum, fazer meditação, entrar em oração e assistir o cartoon, vocês vão ver mensagens subliminares que provocam, a palavra não é provoca, mas tudo bem, provocam Instigam. compulsões, consumismo, tudo nas cores, tudo nas cores. Então, e além das cores, tem falas que quando você começa a prestar atenção, pega dentro do ambiente que a pessoa ainda assiste Jornal Nacional, seja que tipo de jornal, pega dentro desse ambiente, fica com papel e tente buscar respirar e prestar atenção só na sua respiração e pegar palavras-chave dentro do ambiente. Vai anotando. Essa é a vibração da tua vida, quando você está dentro desse ambiente. Então, se a pessoa tem capacidade de assistir da Atena, não sei se passa onde você mora, Fátima, mas da Atena, se ela tem capacidade de assistir um negócio desse, o ambiente dela está impregnado daquelas palavras. Aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando assim, ai, mas eu só deixo isso ligado porque eu não gosto de ficar no silêncio, é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que Deus fala. E quanto mais barulho fizer ao lado de fora, e quanto mais barulho fizer a tua cabeça, vocês não vão ouvir o silêncio. É fuga, né? Mas é uma fuga inconsciente. Inconsciente. A gente estava conversando aqui, Paty, antes de tudo começar, vou voltar para a comida. Não todos nós temos compulsões. Quem come e não jejua tem compulsão. Tem compulsão. O jejum se faz necessário para limpar uma alma. E a gente come comida, ou o que for que coloca no prato, a gente não abençoa. Muitas vezes eu falo com as pessoas, hoje eu falei com umas 3 pessoas, menina, eu tô numa correria, Deus não tá na correria. Deus, o milagre não tá na correria. Existe um lugar que ele te faz serena e te faz receber. Se você tá muito no futuro, você tá na correria. Se você tá muito no passado, você tá numa preguiça, uma procrastinação, eu tenho vontade de socar quem tá nesse lugar. Porque, olha, eu brigo contra ele todo dia. Eu brigo contra ele todo dia. Ontem eu dei um passo na minha procrastinação. Eu tô para arrumar o meu quarto, quanto tempo, Elaine? Nossa senhora, eu tenho vontade de bater cada vez que tu falar isso. Não, aí ontem eu falei assim, não, é agora. Então, tem algumas coisas que eu preciso que você me ajude, porque o quarto é pequeno, a cama é grande. Eu falei, eu tô fazendo aqui, não sei o que, né? Puxa aqui, puxei aqui. Falei, gente, não dá para ficar esperando. A energia fica parada. Não, Não aparece nada de bom na tua vida. Ó, eu olha estava só. com Tu quer a tua independência e tu não arruma o único lugar que tu fica? Entendeu? Eu tava com asma. Ontem eu tava muito mal.
Ontem, assim, eu ia daqui pro banheiro, que são 6 passos, eu quase morria. A hora que tirou as coisas, eu fiz assim... A Letícia falou, mãe, Edna, você tirou? presta atenção. Edna, como é que é desapegar? É muito bom. Eu tive um ataque de desapegamento, mas olha, tá difícil segurar agora, porque vai tá indo tudo embora. E é muito legal. Eu Tô também. gostando. Eu tinha uma resistência em fazer isso. O meu filho tirava sarro, ele falou: "Ô, mãe, vai fazer limpeza hoje?" Tava todo aquele monte de coisa em cima da mesa. Você vai fazer a limpeza, você vai comer, vai pegar tudo de uma caixa e passar para outra, enfiar no armário de volta. Porque eu fazia isso, né? Aí isso não vai, isso não vai, isso não vai, e socava lá para dentro e volta. Agora não, agora eu peguei o embalo, tá muito bom. Semana passada eu mandei um saco preto cheio de roupa para fora. E ainda falei assim, era roupa que eu estava guardando para um dia usar. Aí a Letícia falou, ai mãe, vamos doar. Eu falei, não, você vai jogar fora, porque isso aqui, essa energia, eu não quero para ninguém. Porque tá presa há muito tempo, é lixo. Lixo para onde tem que ir. Ó, vou te falar. Vamos pensar em cima disso. Se são coisas que servem para algumas pessoas, Eu também Não, não acho. mas sei. calma, deixa eu te explicar. Porque assim, existe um negócio, existe uma energia nisso tudo, tá? Muitas vezes, quando você desapega, você pode fazer um bem para outra pessoa, porque o que é velho para tu pode ser novo para o outro. Não, mas o que É verdade. acontece? Eram roupas assim, tipo, um vestido que eu gostava, que tinha rasgado, mas eu consigo costurar. Não sei o que, sabe assim, uma calça que tinha aberto, eu consigo transformar. Eram coisas que eu queria manter, mas sem Calma. ter uma função. Não tinha função mais. Sim, Qualquer pessoa que pegasse falava, não, isso aqui é lixo. Eu queria guardar entendi, a entendi. calça jeans que eu usei há 10 anos atrás, que era Ó, legal bonita em mim. a O bolso prosperidade, rasgado, tudo rasgado. a prosperidade, o dinheiro, ele tem a mesma energia de um filho. O filho você gera na barriga e não no intestino. Você estava segurando energia. Então, é isso que eu estou fazendo. Tchau. Você faz com isso, quando a gente faz isso, porque tem que desapegar. O desapego é o natural, porque assim, nós hoje, todos nós, temos mais do que precisamos. Se a gente parar para analisar, a gente tem mais do que precisa. E ó, vou falar um negócio. Atrás, ninguém tinha sabonete para tomar banho. Nós temos até shampoo, condicionador, creme para aquilo, com o nome daquilo, com o cheiro daquilo, para aquilo. Nós temos tanta coisa que a gente não tinha o direito de reclamar, eu acho. Principalmente, não, vamos falar real. A gente pode pintar a unha de cor de azul banana, até que se quiser, de tanto esmalte que existe na face da Terra. Antigamente Muitas coisas. era um negócio que era crente preto. A gente tem tanta coisa que nos mima, que Deus é tão generoso com a gente, que não dá pra gente entender por que que a gente não se sente como a gente deveria se sentir. Mas vou deixar essa fala aqui e vou pegar a Joyce. Joyce, o que que é ressurreição para você? Eu acho que. Tá bom o áudio? Tá, Tá ruim. perfeito. Tá. Eu acho que é recomeçar. Vamos começar? Recomeço. É. Com que olhar para deixar a Joyce velha para trás? Qual é o novo olhar? De melhorar, né? De estar pensando diferente, do desapego, que nem a gente estava falando ali, da limpeza, de manter as coisas. Eu percebi que, assim, quanto mais eu organizo as coisas, mais tudo vai se organizando com o tempo. Você lembra que eu estava lá em São Paulo, aquela confusão toda, aquela. Então, assim, é uma. Depois de um ano, até queria falar. Hoje eu acho que eu vou trabalhar num lugar ganhando, assim, 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu parei de trabalhar. Que Mas legal. foi um Que presente. processo, entendeu? É, Foi de é um merecimento. processo. De merecimento. Sim, sim, mas assim, às vezes a gente fala, não, acho que não dá, não dá, mas assim, se nós fizermos por onde, começar a querer pensar diferente, que nem não ficar presa, que nem a gente ficava no passado, tudo vai fluir. Demora, mas vai. É que nem, A gente... é que demora. Demora nada. Porque assim, Não demora, não. Assim, é que a gente quer tudo pra ontem, né? A A gente então, gente tu tem tá quer com quantos anos rápido. agora, né? Joyce? É um imediatismo. Tu tá Eu com tô quantos anos? 43. Hã? 43. 43. Andava com ela na balada. Não é? Menina, Passeava com ela, quase carregava no colo, gente.
Sabe que eu atendi um filho do dono do Avelinos? Ele falou, eu te conheço. Eu falei, você conhece Andava mesmo? Eu comigo te lá. conheço, você namorou. Eu falei, Andava comigo lá. Não é o Dinho, né? É o Dinho, eu entendi. Ao passado. Que legal. Mas com 43 anos, Joyce, que legal. Tem dois filhos agora. Então, assim, ver e enxergar isso é bem interessante, porque chegou com esse padrão, a gente chega com padrão, cada um na sua idade, chega no padrão que a gente tem, na idade que a gente está. Então, eu tô com 48. Então, tem alguns padrões de relacionamento que eu tenho e ainda carrego comigo, que eu olho para ele e penso, demorei 42 anos, 48 anos para construir, para desconstruir isso que não faz mais sentido para mim. Deus é mó legal, ele te traz em menos de 48 meses. Para mudar uma programação dentro da gente, a verdade. gente precisa de 63 dias. Estou perdida. 63 dias para mudar a programação, não são 21 dias. Porque é 21 dias para limpar a programação velha, é 21 dias para acrescentar a nova e 21 dias para acostumar com a nova. Quando a pessoa vem fazer um desafio comigo de atividade física com a alimentação e a meditação, são 63 dias. Por quê? Eu vou mostrar para ela que ela tem um padrão e vou começar a trazer dentro dela a mudança desse padrão, seja pensamento, sentimento, nunca vai ser físico e alimentação. Isso é básico. Vai ser o pensamento que rege, a energia que vibra e o que está criando forma. E tudo isso que a gente faz com a gente, nesse tempo, a gente se percebe, se percebe. O quanto que vocês se percebem no dia a dia? Hoje um pouco mais, mas o quanto? Já chegou no 100%? 50%? Não. Eu acho que eu tô no 25 agora. Dos 25%, tempos. legal. É, Vamos dar um percentual para cada um. Ai, Fátima, tua cara te condenou. Qual o teu? Percentual de cada uma, pode falar, não vai ficar muita não, só Joyce. Não, eu acho que eu tô indo do 30 para o 40. Legal. Eu acho que eu estou do 20 para o 30. E uma coisa que eu acho muito importante, é aquilo que eu falei hoje mais cedo, é o olhar para mim e gostar de olhar para mim. Vou chegar nesse lugar aí. Vou Isso é chegar. muito forte para mim. Eu acho que é o principal para mim. Eu consegui me olhar. Fátima, tu tá de quanto para quanto? De 0 para Ah. 10? Tô caminhando aí de 10 para algo mais. Beleza. O que eu vou explicar para vocês, meninas? Assim, é muito interessante entender tudo isso. Se você entender que dentro desse corpinho, chamado nome de vocês, existe uma alma, e essa alma tem um contrato divino. E ela, primeira coisa que ela faz para conversar com o divino é estar dentro de um templo. Isso aqui é um templo. Não é aquele lugar que vocês frequentam, baixa o joelho, baixa o tambor, seja o que for. O teu templo é isso aqui. Qual o tamanho do respeito que você tem pro seu templo? O teu altar não está lá na igreja, seja onde for. Está no teu coração. Dentro do teu coração, qual o tipo de emoção que passa? Aquela que acende vela ou que olha para o fracasso? Então, quando você olha para dentro, vou trazer você, Paty, quando você olha para dentro do teu quarto e você fica adiando a mudança, a tua alma vai ficar perturbada. Com certeza. Não dorme, não acorda, não existe. Vou pegar o que a Joyce falou. Por conta do nosso subconsciente, nós temos vários cenários de Cinderela esperando o cara tirar da torre. E muitas vezes eu finalizo alguns pensamentos de relacionamento para a pessoa e falo assim, vou te contar, eu não estou na torre te esperando, eu sou mal feliz como gata borralheira. E eu sou mesmo. Então, existe um padrão feminino, um padrão masculino, que acredita que o homem tem que ser maior que a mulher. E a mulher vem nesse mundo para bater o pau na mesa, para ser do mesmo tamanho do homem, desequilibra tudo. Cada um tem sua também, função, seu lugar. e também eu acho que às vezes a gente não expressa muito o que a gente quer para o homem. Não acompanhei esse raciocínio, volta aí. Não, eu percebo que, assim, as pessoas que eu conheço, minhas amigas casadas, não expressam muito o que ela quer. Acha que, por exemplo, se ela faz, ela quer que a pessoa também faça igual, ou faça melhor. Põe a própria medida.
Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa nem. Às vezes a pessoa. Eu acho que a mulher pensa um pouco a mais, né? E o homem pensa um pouco Ela a tá menos. num Aí se tempo à você. frente, eu acho, às vezes. Não, sim, também, eu também acho. Só que às vezes o que acontece? Eu acho que assim, às vezes você faz muito, você fica esperando pelo outro. Só que o outro às vezes nem sabe o que você está esperando, porque você não expressa para ele o que você quer. Eu acho que isso é a principal A coisa, você expressar o comunicação, que. dentro da Isso, relação, a comunicação é a chave. A isso que eu chave. percebi. É a chave. A comunicação é a chave. Tem E nem sempre comunicação. ela existe, né? Não, aí a gente tem que criar. Fátima, você conseguiu criar comunicação com o marido? A meu marido não gosta muito de conversar, não. Então, ó, olha só. Quantos anos ele Mas tem? para DR é chamar para confusão, ou chamar para. Mas O meu Todo mundo assim, também já. não. A O meu gente também se não, mas vai resolve tentando, que em agora gosta. dois mudos. você foi tentando até o momento que conseguiu ouvir, né, Joyce? Sim, Mas assim, sim. peraí. O Vitor tá com quantos anos? 45. 45. O teu marido tem quantos anos, Fátima? Meu marido tem 54. Ó, a diferença de uma década é uma diferença de padrão de educação. Eu posso dizer isso porque a Ercília fez 71 anos. A forma que o papai educou ela não foi a mesma forma que ele me educou, né, gata? Porque são mais de 20 anos de diferença. Então, existe diferença em década. Esse homem que tá com a Fátima, ele provavelmente não aprendeu a dar e receber o amor. O Vitor já aprendeu mais. O Vitor já aprendeu mais. Tanto que ele consegue demonstrar mais com o filho do que ele recebeu do pai e da mãe. Por exemplo, vou pegar o papai que tu conheceu, né? Meu pai, e o Julinho. O Julinho é um passo à frente, mas também não aprendeu a equilibrar o dar e receber. O Jobson já, que é um irmão mais novo. Então, por décadas, eu vou trazer a narração dos irmãos, que é mais fácil para mim, né? Por décadas de diferença de irmãos, a gente vai percebendo conforme eles vão conseguindo abrir espaço para receber amor. Provavelmente, se vocês têm parente mais velho, com mais idade, por exemplo, eu trago a minha irmã que eu tenho 48, ela tem 71, então são algumas décadas de diferença. Ela, ela dá muito mais amor do que abre para receber. Hoje eu abro para receber. Eu dou, mas eu abro para receber. Nossa, era muito difícil para mim quando eu comecei a trabalhar com tudo isso que eu faço, que as pessoas iam me elogiar. Gente, eu queria fazer um buraco subir. Hoje eu abro para receber. É verdade, eu morri de vergonha. Eu queria fazer um Não, buraco. mas comigo era igual. Eu queria fazer um Se buraco alguém subir. Eu fazia ficava alguma morrendo de coisa para vergonha. mim, eu sabia como. Hoje não. Eu acredito que eu mereço, porque assim, eu me dou tanto, eu sinto que passa por mim, porque eu aprendo tanto que eu reconheço. O que é a oportunidade de eu estar aqui fazendo isso, tanto para mim quanto para vocês. Não é uma coisa que só eu tô. Não, é um conjunto que a gente aprende aqui. E é um aprendizado muito, muito grande. E quando a gente entende sobre só um pouquinho que a gente falou até aqui, cara, é muita transformação. Há 10 anos atrás, a gente não ia imaginar que a gente ia estar pensando como a gente está pensando hoje. Vou dizer até 5 anos atrás. Com certeza. Então, hoje a gente já vive o verdadeiro despertar. Que nem o que a Fátima falou. Quais são as distrações que a gente tem na vida? Que nem a Edna trouxe. Eu sei o que eu tenho que mudar e eu ainda não consigo mudar. Água de coco e Coca-Cola. Eu vou te bater, Edna, Fátima. Água de coco vale. Água de coco. Não, porque aí é o que a gente está falando, né? O tanto que a gente está tão assim, né? A manipulação, né? Que você viu a camiseta e você falou Coca-Cola? Não, é água de coco, entendeu? Mas olha que legal. Nossa, que legal essa informação. Existe arquétipos. Tu já ouviu falar sobre isso, Fátima? Sim, Todos vocês já ouviram? Ó, a Coca-Cola, o emblema, a forma que desenha o C, é um arquétipo que te leva para aquele movimento do refrigerante, tá? Pega a parte disso. A maçã atrás do iPhone te leva para o movimento do iPhone. E isso traz vários registros. Você pega a criança hoje nova, uma vez tinha uma menina no meu Instagram querendo conversar comigo, ela começou a trocar ideia e tal, aí de repente ela falou assim, qual é o teu celular? Aí eu passei o número, tosca eu, né? Passei meu número. Ela queria saber qual era a marca do meu celular, gente. Eu falei, sério?
Porque para criança, hoje, isso já faz diferença, já são arquétipos. Por exemplo, vou para os animais. Eu lembro quando eu estava começando a fazer o estudo sobre a espiritualidade, para trabalhar com tudo isso que eu trabalho hoje, aparecia para mim muito a girafa. Então, o animal, pro índio, representa um espírito. Então, o espírito da girafa estava me visitando, pelo olhar do xamanismo. Quando você pega e estuda o espírito da girafa, a girafa, ela tem uma visão além do alcance. Eu já jejuava e já meditava, e Deus estava precisando tirar meu olhar dessa dimensão, para eu acessar os espíritos, os seres espirituais que andam comigo. Que nem quando eu fiz a constelação e faço as constelações que eu chamo a espiritualidade, eu sinto em mim. Eu chamo para dentro de mim e eu sinto em mim. Então, quando eu estou fazendo o movimento, eu sinto quando vocês sentem. É para sentir mesmo. Então, quando eu comecei a usar o arquétipo da girafa, Deus foi abrindo as dimensões de uma forma tão linda que, por mais que eu narre como palavras, vai ser difícil de entender. Mas quando você começa a fazer o estudo dos sonhos, você começa a fazer o estudo da sua árvore genealógica, você começa a equilibrar seus chakras, você começa a prestar atenção no teu presente, você começa a perceber tudo que está fora do lugar. Tudo que é virtude e tudo que é caos. O que está faltando fazer, que não faz, quem já está no 10, está saindo no 10. Entendeu? O que vocês estão colocando na frente de vocês que não deixam vocês serem 100%? Estou nesse caminho também de buscar o 100%, tá? Acredito que a gente nessa vida vai chegar só até os 80, muitas vezes. Mas eu busco, por mais que eu sinta algumas vontades, vou falar, minha família passou por aqui no final de semana. Nossa Senhora, eu não como carne tem 2 anos. Eu tive uma visão, de repente parei de sentir gosto pela carne. E como eu comecei a jejuar, e comecei a meditar, estudar um pouquinho do prana, que é a respiração, a carne demora muito para ser digerida. Então eu resolvi ficar sem mesmo, já não estava fazendo falta, era quaresma, eu queria fazer penitência, falei, vou fazer durante 1 ano, e parei. Aí, tem poucas vezes que eu sinto vontade. A minha irmã mais velha passou na minha casa aqui, fez a carne que minha mãe fazia. Eu falei, que delicinha isso aí, não vou comer não. Já comi bastante tempo nessa vida. Mas só o cheiro eu ficava salivando. Eu lembro que tem uma memória afetiva. Então, quando a gente, que nem eu falei do jejuar, né? Do estudo da espiritualidade. Quando a gente começa a buscar e entender arquétipos, força ancestral, a espiritualidade que nos acompanha. Gente, a espiritualidade ela é tão ampla, tão ampla, tão ampla, tão ampla. Imagina assim, quem está lá na Índia tem um tipo de espiritualidade como visão, quem está no Japão tem um tipo, e tudo isso rege esse planeta. Tudo isso aqui no planeta. Sendo guiado por Jesus Cristo, que é o dono desse planeta. Com toda essa fala que eu trago, o quanto vocês se veem distante dessa visão? E o quanto vocês se veem acessando essa visão e percebendo em vocês o que precisa ser lapidado? Uma de cada vez. Uma de cada vez. Quem começa? Eu não tem porcentagem, mas eu acho que até por eu gostar muito de buscar isso, e de entender, e de há algum tempo perguntar e vibrar, assim, vibrar no sentido de ficar feliz até com as coisas que doem, né? Terminou hoje o negócio, eu fui respirar, doía. E aí eu falei, por que tá doendo? Será que estou sentindo no corpo tipo, alguma coisa que ficou? E eu falei, não, é porque eu estou com asma e eu não tive asma na coisa. Eu respirei da base da coluna até o topo da cabeça. Então, assim, eu expandi meu pulmão que está fechado. Então, eu não parei para pensar, estou com asma, não vou fazer. Não, eu respirei. Então, assim, eu estou me permitindo experimentar, ir além, e doendo ou não, eu estou me permitindo ir. E eu estou buscando ir. E eu não vou me limitar mais. Então, assim, eu acho que cada dia que passa, é assim, um negocinho na televisão que eu ouço, que faz sentido, que eu busco, e aí eu vou pensar, aí eu escrevo, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, sei que eu tenho que falar, sei que eu às vezes preciso ligar para a Elaine e falar, olha, eu vi isso, mas assim, eu estou
constante pensando e vibrando e meditando e como é que eu quero, o que eu quero. Eu não consigo mais não pensar nisso. Eu não consigo mais não trabalhar. Nem que seja devagarzinho, eu continuo trabalhando. Olha, vai aliviando. Parabéns. Eu sei o desafio disso aí, fico muito feliz, muito feliz. Eu lembro, você pode ter certeza que eu nunca vou esquecer a primeira vez que a gente conversou. Nossa, eu nem lembro, assim, quer dizer, eu lembro, mas não lembro, eu sempre estava presa. Que legal. Eu lembrando, assim, era uma caixinha, assim, Foi em novembro, é tão pouco Kinder tempo. Ovo, não sei o que é, não sei o que, falando baixo, e agora não paro de falar. Que da hora. Muito bom, eu acho muito legal isso. Quem vai ser a próxima a Só mais trazer a uma pergunta. resposta? Só uma Você coisa, falando, é muito eu bom. sempre fui de rir muito, mas eu não gostava de me ver rindo. Hoje não tem jeito. Eu tô aqui conversando, eu olho, tá sorrisão, tá bochecha subindo. E eu não Legal. tinha isso, eu ficava mais triste às vezes. Que legal. Fico muito feliz por saber disso, por sentir isso e por assistir isso, que é mais legal ainda. É. Quem é a próxima agora? Entendendo tudo. Bom, Vai lá. eu posso falar que enquanto eu estive na minha, como é que fala? Na minha vida confortável, de tá tudo errado, não estou gostando de nada, mas tá bom aqui, tá bom desse jeito, eu estava indo, né? Depois que eu comecei a fazer esses encontros, tudo isso que eu estou fazendo, a coisa ficou assim, porque eu comecei a enxergar, né? O que tinha que mudar, comecei a enxergar muita coisa. Só que eu comecei a me cobrar por não conseguir. Então eu me embananei um pouco por causa disso. Enquanto eu não fazia, não conseguia, não tentava, estava tudo bem. A hora que eu vi que tem possibilidade da mudança, que tem possibilidade de melhorar tudo, e eu não consigo em algumas coisas, não é para falar não consigo. E Não, eu ainda não tenho. cheguei. Tem algumas coisas que eu não cheguei no tempo ainda. Tem algumas coisas que eu não É, cheguei no tempo. é, e, e aí eu me cobro. Aí vem o peso da cobrança. Porque Aí, olha que legal. É, eu sei que é para fazer e não estou entrando num acordo comigo aqui de fazer e fico me cobrando aí, fica aquela coisa, ó, né? você fica dando um looping. Isso chama um looping. É como se você fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe assim? Você não consegue Isso, reconhecer. E aí eu isso vou te mesmo. trazer essa informação assim. É, eu não consigo. Eu ainda não cheguei no tempo. Quando você olha como se você não tivesse chegado naquele tempo ainda, é uma questão de você ajustar o tempo. Você sai da cobrança. É, É uma é também. frequência. É uma É, frequência. Sentir que está sentindo a misericórdia divina acontecendo na nossa vida, sentindo que Deus está olhando para a gente com todo carinho, porque muitas vezes a gente vai levando uma vida e a gente acha que a gente foi esquecido, a gente acha que a gente foi abandonado, a gente só se vê sendo rejeitado. E isso somos nós que fazemos com nós mesmos. E quando a gente começa a entender que existe uma frequência do milagre, a frequência do milagre acontece no presente. A nossa respiração nos coloca no presente. O nosso abençoar nos coloca no presente. A meditação coloca no presente. A meditação, a oração no silêncio, a gente precisa do silêncio. Porque todo barulho chama a nossa atenção. Se você dormir num quarto com uma única luzinha que tem na tomada, que fica acesa, aquilo ali estimula o teu cérebro de um jeito que só aumenta a tua falta de percepção sobre os insights. O insight é Deus falando com a gente. Então, tudo que faz barulho é uma distração. Gente, hoje eu moro no silêncio. Eu tenho uma escola aqui que tem horário para funcionar e eu moro no silêncio. Se você me perguntasse há 5 anos, eu vou falar da ressurreição. Há 5 anos, Elaine, tu vai morar no meio do mato, sozinha, só tem silêncio lá. Eu ia falar, tá louca? Eu? Nem pensar. Joyce? Não é verdade? Nem pensar. Tô eu aqui. Entendeu? Quando eu descobri que tudo era uma distração, que eu sou responsável e a cada momento eu tô fazendo uma escolha, eu falei, Jesus, devia passar mais tempo rezando. Hoje eu passo bastante tempo rezando. Faço tudo que precisa ser feito para poder ser um ser humano melhor.
Por quê? A nossa mente está o tempo todo pensando e não é uma oração. Se o que a gente pensa, a gente deveria achar que é uma oração, a nossa oração está onde? No fracasso, no apego, na resistência, na cobrança. Quer falar mais nome aí, gente? Os problemas, Nas tristezas, nas Frustrações, dores, nas frustrações, no que falta. sim, E assim, gente, se a gente tem hoje um relacionamento amoroso, Deus permite que a gente tenha família, e a nossa família não tenha tido nenhum abuso, ninguém se matou, ninguém. Gente, vocês têm noção que há tempos atrás nós éramos capazes de duelar, a gente era capaz de esguelar, mexer, como chamar, como enforcar, um monte de coisa, decepar. Então, nossas gerações viveram esse tipo de coisa. Tá no nosso DNA. Hoje, a gente tem bênçãos na nossa vida e a gente olha como se fosse fracassada, como se estivesse atrasada e fica parada. Quando eu escuto alguém falando, que nem a gente ouviu hoje, minha irmã falando na constelação, eu não vou chorar. Nós todas, a face da terra tá cheio de água parada. A melhor coisa que a gente pode fazer é chorar, colocar pra fora. Não, eu vou ser forte, eu vou engolir o choro. Oi? Tu vai ver minha lágrima Não é cair. forte, né? Vai com o meu dedo no seu rosto, mas você vai ver minha lágrima cair. A fortaleza, ela é aquela que você abre as comportas, abre as portas, abre as janelas, continua. E continua andando, né? Continua caminhando. né? Quando você fecha as coisas para você, você não está sendo forte. Quando você não chora, não vou ser forte, eu não vou chorar, você não está sendo forte, você está sendo a pessoa mais fraca do mundo. Comigo Você não aconteceu encara. isso. Então, Eu sempre fui muito chorona. Eu era chorona quando era criança, eu ganhava um presente, eu chorava. Se alguém olhava todo para mim, eu chorava. Comecei um namoro com alguém que me fez chorar até o último dia da vida dele. E depois que ele foi embora, eu falei, não vou chorar por mais nada, não vou chorar por mais ninguém, não chega, eu cansei. fecha o fluxo. E Fecha o fluxo. fiquei travada um tempão. Olha que para me chorar, topada no dedão tem que ser muito forte. Vem Senão, participar de constelação. Para de chamar topada pro dedo, hein? Para de chamar topada pro dedo. Vem fazer eu constelação para faço ver se não bastante. chora. Agora, depois que eu comecei a fazer constelação, veio tudo para fora aqui que estava trancado fazia tempo. É É muito muito bom. forte e é muito incrível. E para mim, eu tive depressão e pânico quando minha mãe faleceu. Eu estava com 42 anos. E eu sempre fui uma moça muito regrada. Então, por trabalhar com a parte da educação física, eu sempre fiz atividade física, eu gosto de comer bem. Eu vim de família mineira, eu gosto de comer bem, vamos deixar isso bem claro. Mas eu busco comer comidas saudáveis. E eu faço muita coisa, adoro receita. E eu não gosto Muito só de bom. salada porque é salada e é fitness, não. Eu amo salada. Eu amo salada, eu amo molho de salada. Não sinto graça nenhuma em comida, não gosto de massa, não faço questão. E eu gosto de comida que mistura doce, azedo e crocante. Salada tem tudo isso para mim. Então, para mim, é uma Maravilhoso. delícia misturar alface com fruta, com um monte de coisa. Até os queijos, as castanhas, eu amo fazer isso. Então, eu tinha uma vida bem regrada referente à comida e ao exercício. Quando eu entendi, na depressão, que eu tinha um pensamento, que eu não prestava atenção, que as sensações e as emoções dentro do meu coração tinham sido abafadas por muito tempo, quando eu entrei em depressão, eu virei uma panela de pressão, eu cheguei no pânico. Eu ia no portão 25 vezes para tentar sair para ir dar uma aula. E eu não conseguia. Não conseguia. Terrível, Eu né? tinha duas cachorras dentro de casa, eu queria sair com elas na rua, eu colocava boné, num calor do caramba, eu colocava boné, colocava manga de frio, colocava óculos de sol, colocava fone, eu dava aula no bairro. Eu dei aula no bairro, no mesmo bairro, desde quando eu cheguei em São Paulo. Eu morei lá 23 anos. Todo mundo conhece a professora. Eu não queria falar com ninguém, eu só queria correr, só queria andar, só queria fazer. Não dava, todo mundo me parava. Eu não queria falar. Eu queria ficar sozinha, eu queria me esconder. Eu queria me esconder tanto, gente, que eu chegava em casa, eu apagava todas as luzes, eu deitava debaixo do cobertor e ligava o celular e ficava escondida, porque nem eu queria saber que eu estava lá. Caramba. Então eu não conseguia ligar a televisão, eu falei, não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. Ninguém saiba que eu tô aqui. E
nesse momento que o pânico chegou, junto com ele, chegou muitas coisas referentes à espiritualidade. E eu estava total em desequilíbrio com a minha energia. Então, para mim, a ressurreição foi abrir espaço para a espiritualidade na minha vida. Deixar a espiritualidade falar através de mim, principalmente para mim. Por muitas vezes eu vivo alguns perrengues, porque, menino do céu, quando você trabalha com a espiritualidade, se vocês acham que vocês vivem perrengues, vocês não têm noção. Você é tentado, você é puxado de um lado para o outro. Aí tu fala assim, eu tenho que aprender a ficar no neutro. Nossa Senhora. Tem vezes que eu chego no espelho e falo assim, Elaine, se fecha. Você é só mais uma vida nessa alma. Vamos voltar pro foco. Vamos parar de mimimi dentro de você. Vamos voltar pro foco. Então, para eu conseguir chegar num caminho de aceitar que a espiritualidade, e a cada vez mais eu faço isso, eu tenho que ter muita coragem. Para mim, ressurreição é coragem. É coragem de fazer diferente. É coragem de fazer diferente. É coragem de fazer diferente. Eu perguntei assim para mim uma vez, se eu não viesse desse pai e dessa mãe, não que eu tenha nada contra, eu amo meu pai e minha mãe, tá? Mas existem muitos padrões. Aí eu pensei assim comigo uma vez, se eu não viesse desse pai e dessa mãe, tivesse nascido em Dubai. Não, Dubai não, que lá que eles prendem as mulheres. Na Califórnia eu acho legal. Até no Havaí. Se eu tivesse nascido lá, eu não ia comer as mesmas comidas que eu como, eu não ia pensar do mesmo jeito que eu penso, e o sol e a praia, para mim, ia ser muito mais importante. Então, existem várias formas que a gente pode ser. Quando a gente olha pra gente e a gente pensa assim, ai, porque quem mostra o mundo pra gente são os pais que criam a gente. Se a gente aprendeu a ver a visão que eles viam lá atrás, e hoje a gente vive na era tecnológica, é só um saltar e um exemplo, tá? Aquilo que estava lá atrás não faz mais sentido hoje. E muita coisa que hoje não faz sentido, tinha mais sentido lá atrás, que é a sabedoria da criação. E aonde está tudo isso dentro de nós? Por quê? Lembra que a Fátima estava falando, e você também, Paty? Existe um coletivo que guia energeticamente tudo isso. E esse coletivo tem um cabresto. Cabresto um enforcador, né? Até uma focinheira, eu diria. É. Se puder te trancar num quarto e falar, ó, levante e abaixo o dia inteiro, eles fazem. A Como gente que a precisa gente... de se libertar e se permitir. Olha, eu tinha dado uma lição de casa e eu vou até voltar para essa lição para a gente não perder esse pensamento. Quem aqui assistiu Made? Eu assisti. Eu falei, eu não assisti mesmo. Vamos começar uma de cada vez. Quem quer começar o comentário? Ai, só um Começar, minuto que eu Fátima. preciso esticar a coluna. Fica à vontade, Nata. Ai. Ei, Fátima, começa o teu comentário aí. Teu olhar sistêmico. Eu? Uhum. Eu achei muitas coisas assim interessantes. E o que me chamou muita atenção foi a questão do posicionamento, não é? Do adulto e da criança. A mãe e a filha. E aí tinha a mãe era muito infantil e a filha muito adulta. E eu achei muito interessante que esse mundo quântico, sei lá como que é que fala, que esse mundo, né, da espiritualidade, tem gente que vai muito pro quântico, né? E fantasia muito. Então, assim, a mãe dela, ela tinha muito conhecimento, mas ela fantasiou, e aí ela terminou que ela não pegou, não fez o adultecer dela. Ela ficou na criança, e aí ela ficou ali naquela fantasia, fantasiou, e terminou que a vida dela virou uma bagunça, né? Enquanto que a filha dela estava lá, já Ralando. adulto, ralando e se virando e determinada e tal. Achei isso bem interessante, assim. E o padrão que se repete das duas crianças dentro do armário, Os padrões, né? Muita repetição de padrão e a repetição dos maridos, né? sim, sim. E E tu viu aí que ele até o pai dela se reconhecia no marido dela. assim, e é tanto É. quando ela chamou ele para ajudar ele falou que não podia, né? Porque as vítimas, elas terminam que elas se unem, né? As É. vítimas, elas se dão as mãos, e aí ele terminou que Ele se ele reconhecia no ali cara.
Ele se reconheceu no cara. E ele não ajudou ela, ele não estava disponível, Não. porque E ninguém tava, nem as o pai nem duas a mãe, deixaram. né? Nem o pai nem a mãe tava Nossa, disponível pra coitado. ela. Nem o pai nem a mãe. E é muito louco. Eu não vou falar nada, vai ser vocês primeiro que assistiram. Vai lá, Edna. Depois eu falo, porque eu assisti 2 vezes É, eu aqui. ainda eu não acabei ainda, né? Eu estou no meio do caminho. Mas eu fiquei impressionada com a força que ela tem. Ela quebra a cara aqui e levanta, e quebra a cara e levanta de novo. Mas, ao mesmo tempo, vai repetir o padrão da mãe ali, vai repetir a história do marido, aquele marido que só por Deus, e ela vai para lá de volta. Ela repete até um Aquilo determinado ponto, né? Porque ela começa a é, fazer escolhas e ela vai sendo determinada pelas escolhas dela, diferente da mãe, né? Aí, tanto é que tem é, a mãe dela fala assim, eu achei engraçado que a mãe dela fala assim, poxa, os homens são tudo apaixonados por você e você nem sequer dá para ele. E eu tenho que me passar. E olha que louco. O padrão da mãe, ela não, barganha. é, Ela barganha o amor com o barganha. sexo. Ela tem aquela fascinação toda, ela é essa mulher atraente, essa mulher É o sedutora. desequilíbrio. Olha só que é louco, né? Existe uma linha muito tênue entre a sensualidade, A a sexualidade, vulgaridade. a sensualidade e a vulgaridade. A mãe dela chegava a ser vulgar. É, É, A mãe dela chegava a ser vulgar. Mas é porque, não olhando ela como adulta, até mostrando ela dentro daquele lugar onde ela teve um marido igual à filha, aham. com muitas relações obsessivas, ela não tinha nem feminino. Ela não tinha nem feminino. mas a mãe também, com toda essa coisa dela, também quebrava a cara com o homem, né? Mas É, você viu que ela tinha o Traste, tirava conhecimento? Ela tinha um conhecimento falando da ancestralidade quando a netinha chegou e falou assim: você tem o DNA. Ela tinha o é, conhecimento, que nem a Fátima tá falando, ela tinha as informações, só que no vento, não punha. é no vento. aquela história, porque eu vejo nesse mundo o que que acontece. As pessoas vivem muito de decoreba, porque achou lindo uma fala, vai e repete, Para ser só que feita. Só que o muito bonito é você conseguir aplicar isso e você fazer isso acontecer na sua vida. Além de você falar, você Colocar em prática. Agir. Uma das coisas que o Despertar trouxe para mim, que foi muito incrível, é que tem que estar em congruência é, pensamento, sentimento e ação. Normalmente, isso é trabalhar a espiritualidade dentro de si. Pensamento, sentimento e ação. Normalmente o sentimento está na raiva, o pensamento está na rejeição e a ação está fingindo que está tudo bem. sim, Exatamente. Tá totalmente fora de congruência. Não tem como passar um fluxo divino aqui, ó. Não tem. Tem outra coisa de energia que atrapalha o fluxo divino. A culpa. A culpa fecha. Como é que é o nome daquele negócio que passa água assim, gente? Esqueci o nome. Porta. Isso aí, comporta. Fecha a comporta da água, do fluxo divino. A culpa, o medo. O medo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Uma energia não vibra junto com a outra. Não vibra. São vibrações. Tudo é uma energia. Se você se sente vitoriosa, não tem como se acessar o fracasso. Se você acredita que você é criatura do Criador, tudo que te tira desse lugar, tira da frequência do milagre, do fluxo da água. Dentro do choro, gente, quando a gente chora, a gente põe para fora uma emoção, que a gente precisa limpar o nosso coração, que por muitas vezes não estava em congruência, sentimento, pensamento e emoção. Existem geometrias sagradas que curam a nossa visão. Quando você faz o estudo dos seus sonhos, você consegue sentir como você está energeticamente na vida real. E essa vida real, que é real, não é essa vida real. Quando a gente entra em sonho, a nossa alma sai do nosso corpo. E a gente vai para os astros. Seja inferior, astral superior ou inferior. A gente vai. Por isso que às vezes a gente tem pesadelo, a gente às vezes tem os sonhos que ficam um pouco bagunçados. Às vezes a gente sonha com aquela coisa da espiritualidade que tá falando para assim, é por aqui. No sonho, Deus fala com a gente.
na vida real também. Então, vocês estão ouvindo? Ou lembrando dos sonhos? Não, vindo o quê? Vocês estão ouvindo Deus falando com vocês no dia a dia? Sim, tô escutando. Eu tô atenta aos sonhos, mas eu não tô conseguindo lembrar. Ah, Eu eu já não- falei várias vezes que eu vou Caderninho, acordar à noite para lapisinho. então, mas tem que anotar, Caderninho do Fátima. lado da Um cama com caderno do lado caneta. da cama. Tem que ter um caderno do lado da cama. Sabe por quê? Quando você acorda e você faz assim, até Fazendo. dormindo de olho fechado, você faz assim, ou você faz assim, você corta o campo. Apaga. Ah, É que nem quando a gente está aqui fazendo uma constelação e tal, aí vem uma palavra. Aí todo mundo fala, de repente você fala assim, qual que era a palavra mesmo? Passou. Passou. Perdeu. Passa. O sonho é assim. Ele passa. Se você não anota, e depois quando você começa a fazer anotação, fala, nossa, não é que faz sentido? Porque tua mente, teu subconsciente começa a montar o quebra-cabeça. O estudo da gnose, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Gente, eu fiz tanto curso, tanto curso sobre física quântica, espiritualidade, faço até hoje. Adoro, adoro. Me chama o negócio. Tô eu aqui. Ai, tem pouca coisa em cima da minha mesa. Isso aqui está em cima da minha mesa radiônica. Atrás do meu computador estão os meus bonecos de constelação. Tem um altarzinho montado ali. Tô fazendo estudo das letras dos 72 nomes de Deus, judaicos. E é mó legal, porque cada um desses nomes que a gente estuda abre um portal que fala sobre alguma coisa. Eu vou ler, por acaso, esse aqui que a gente está na mão, e não é o acaso, que ele não existe. A carta 32, que representa o Asirê, que é um dos nomes de Deus, na letra judaica, na letra hebraica, a gente não lê que nem o normal, a gente lê de trás para frente, daqui para lá, tá? E essa carta fala, lembre-se dos aprendizados. E ela diz assim, quantas vezes já não repetimos o mesmo erro? Mesmo depois de jurar de pé juntos que nunca mais iríamos repeti-los. Parece que algo nos faz esquecer e uma nova oportunidade de repetir o erro aparece, mesmo sobre uma nova perspectiva com outras circunstâncias e pessoas. Cada vez que passamos por essa experiência e repetimos o erro, parece que ele aumenta de regente, parece que ele aumenta de tamanho e a dor sentida é maior. Isso porque precisamos de uma vez por todas agregar o ensinamento e sobrepor o nosso aspecto negativo que nos fez cometer o mesmo erro incontáveis vezes. Este nome faz brotar em nossa consciência a memória esquecida e enraiza os ensinamentos. Aí nessa carta tem um mantra. Deus, não me deixe esquecer dos erros cometidos. Me abra as percepções, que eu consiga aprender o que for necessário e que eu não volte a cometê-los. Quantos pensamentos passam dentro de nós que é um pensamento, vou dizer, errado, porque não é um pensamento que nos coloca no lugar de filho de Deus, de criatura do Criador, e ele vai passando. Nós estamos da época da, da fita cassete. Aquele negocinho vai rodando, e é o mesmo pensamento. Aí esse pensamento um dia vira um sintoma no corpo, vira uma compulsão, vira um vício, vira um jeito de ser. O que é isso para vocês? O erro, né? Padrão limitante. Para você, Paty? O que me vem na cabeça é, sabe, gado marcado? Registro. É. E a gente precisa tirar isso. É, não deixar marcar. O Para que é você. muito difícil. Sim, tirar o Mais registro. nada, né? Tirar o É, registro. que é o mais complicado, porque é aquilo que tá preso em você desde sempre. E você acredita que aquilo faz parte de você. E não faz, é aquilo que eu falei. Tem coisas que vêm que hoje eu consigo, já acho que uma boa parte. No que não é meu, eu não vou pegar para mim.
Mas é complicado você se libertar disso, né? É complicado você, às vezes, até abrir mão disso, porque é um conforto, entre aspas, que já está lá. É. Que a gente E para acostuma. e para sair, Cômodo, você né? precisa lutar. Você acha cômodo. Se E lutar acomoda. dói, né? Mudar, E Mudar dói. tem que fazer um movimento. O movimento vai fazer uma ação. E não é que dói, é que a gente tem que tirar esse pensamento. Não, Legal. não é dor. Dor é assim, a gente se limita tanto que a gente se deixa prender. E aí a gente fica tentando, né, Por mais se que, soltar. por mais que você não assistiu o que a gente estava falando da série aqui, e eu acredito que deve ter despertado a curiosidade, todo o esquema da filha estava preso no sacrifício. O aprendizado do despertar, ele não tem sacrifício. Aonde a gente olha para a vida com sacrifício ainda? Mas você sabe que isso é uma coisa lá atrás, até dos lugares que eu frequento, que muito me. Até de dieta, de exercício, todo mundo sempre fala assim: você tem que fazer um sacrifício para você conseguir. E aí, essa palavra me pega, porque, assim, se é um sacrifício, Qual é o você sentido? não vai querer, Qual é o não vai, sentido? Qual é o sentido? tem que ser bom. Quando você entende, você trouxe esse lance da compulsão, né? Quando você entende que você veio para este mundo dentro de um lugar que existiam duas vidas, é como se você quisesse preencher mais uma. Você entendeu isso, você não vai mais preencher mais uma. Tu vai entender que é só a tua. Por isso que agora você está se posicionando. Muita coisa vai mudar. O movimento tem que ser feito, mas só de você mudar, virar uma chave dentro de você e você entender que você agora se responde só por você, você não precisa mais colocar panos quentes na fala do outro. Você pode responder por você. E alguém vai se interessar pelo que você fala. E dentro do cenário, esse alguém vai chegar para você e falar assim: pô, interessante aquilo que tu estava falando. Por quê? Que é o que a gente estava comentando aqui. Quando a gente começa a mudar a nossa frequência, pequeno consciente, grande consciente, a gente muda a nossa frequência, dando um passo para o lado e pensando de uma forma um pouco diferente do que a gente construiu até aqui, a gente começa a criar dentro de nós um novo cenário. Que nem a Joyce estava falando, né? A gente demora 43 anos para fazer uma vida. Não vai mudar em 43 dias. Pode ser que demore 2 anos. Pode ser que demore 3. Mas quando a sincronicidade começa a fazer parte, que talvez não demore nem 3 no tempo de hoje, começa a fazer parte, tudo vai ter um sentido na vida. Tu pegou, é que nem puxar uma fita. A fita tá escondida, tu começa a puxar, ela vem vindo, vem vindo. Tu pegou um livro, Mulheres que Correm com o Lobo. Pegou um livro, começou a estudar, amplificou o teu subconsciente, vai vir o outro que tu precisa. A tua espiritualidade vai te guiar no caminho de você despertar. E vão ver pessoas também que pensam na mesma frequência. Vai chegar gente que vai te ajudar também nesse processo. Eu percebi muito isso depois que eu comecei a mexer com essas coisas. É o Cada que vez a, o que mais a, as pessoas vêm e cada vez mais as que não se interessam se afastam. Eu acho fantástico essa questão da sincronicidade. A criação, né? Às vezes você vai prestando atenção o quanto tempo você demorava para você cocriar, né? Aí, hoje, às vezes você está pensando aqui, aí já pensar que não, amanhã algo já está encaminhado. É Né? interessante. É muito interessante. E é muito lindo de ver. Vocês conseguem sentir isso no dia a dia? Eu consigo perceber. Eu também. não, às vezes uma palavra, assim, um passarinho que voa daqui para ali, te faz pensar, né? Te dá um insight. Você fala aquilo que eu falo. Às vezes, eu tenho dificuldade de juntar. Aí Ai, as coisas vai, né? Aham. Aí eu sou meio demorada, assim, para Pra situar. montar o quebra-cabeça, né? eu É, sempre fiz uma coisa no dia a dia, assim, que é conta de cabeça, sabe? Dois mais não sei quantos. Nananana. E aí,
esse treino que eu fiz desde pequenininha me faz ver esse assunto com aquele, eu vi aquilo, né? Eu começo a formar o quadro. Eu consigo fazer isso, né? Aí eu viro para a Elaine e falo lá, é isso. Se consegue assim, sabe? Dar sequência, Vocês já fizeram juntar os estudo? pontinhos. Vocês já fizeram estudo do Grabovoi? Alguém já ouviu falar? Não. Já. Duas sim, duas não. Grabovoi é um sobrenome de um cara que estudou a energia de cada número e dentro da energia de cada número ele foi montando sequências que cura tudo, que atrai tudo. Você tem uma sequência, por exemplo, se você sofre de psoríase. 520. 520 para mim é a melhor que tem. 520 é para trazer dinheiro inesperado. 318798. 318798 é para fazer tudo que você faz virar dinheiro. 318798. É. Eu tenho que falar? Sim, mentalizar, falar é assim. Muitas vezes você pode usar para liberar o celular. São frequências que você vai repetindo e aquilo acaba virando uma 1, frequência. 2, 3. Ó, 1, 2, 2, 1, 3. 4, ó, que legal essa, ó. 2, 1, e assim, os números você tem que falar um por um. E quando tiver o número 6, não pode falar meia. Então, assim, por exemplo, ó, vai pensando comigo junto comigo, ó. 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2. É o número do rejuvenescimento. Ai, preciso marcar isso aí, né, Helene? Deve Você fala devagarzinho isso aí que eu preciso marcar. Ai, cara, 2, 1, Fala com 4. mais calma. Tô sem Amanhã caneta você na posta mente. isso no grupo, tá? Tá bom. Poxa, Lá, ó, bonitinho. Paty, lá tem coisas para você melhorar as glândulas endócrinas, tudo que você pode imaginar. Para quem tem problema, até para as pessoas que você atende, Joyce, para quem tem qualquer coisa no dente, tem como ter números lá que curam algumas coisas. Tem para depressão, tem para dor de cabeça, tem para rinite, tem para sinusite, tem para tudo. Falta de ar, tem para tudo. Para falta Vai de ser ar, meu caderninho. quando são doenças, é legal você escrever assim, tipo assim, na frente de um copo ou de uma garrafa. Se você colocar no sol para tomar um sol, você pega a luz do sol com aquela energia daquele número. Aí, tipo assim, para curar a falta de ar, aí tu coloca aquele número. Toda vez que tu for beber água, tu pega, lê o número, um de cada vez. Aí você olha para a água e fala assim, que Deus me cure. Aí tu pega e lê aquele número. E tu toma, com certeza você chega a atingir a Bom, eu já cura. vou procurar para criar coragem de fazer o que a gente não consegue. Também tem Eu essa. vou ver a Edna fazendo bunda lelê lá na Avenida Paulista. Se eu conseguir, eu vou. Então, olha só, quando a gente começa a pesquisar esse tipo de informação, estudo dos sonhos, que nem você falando dos números. Toda vez meu pai viajava direto para Minas, eu ficava procurando placa que tinha números iguais e ficava competindo com meu irmão. Essa era a viagem daqui até Minas, 16 horas de viagem fazendo isso. Então, tipo assim, os números, eles têm uma frequência e esse cara fez esse estudo. E olha quanto material que a gente tem: arquétipos, números, entendimento da ancestralidade, compreensão dos nossos sonhos, percepção dos nossos sentimentos. Com isso, a gente vai fazendo da gente uma leitura. Eu fiz uma postagem que tem um cara olhando para ele mesmo. A cabeça dele tá virada para ele, aqui, né, é um jornal. Então, essa é a nossa realidade. Até quantos anos a gente ficou fora dela? Não precisa me responder. Ainda bem. Não precisa. O importante é entender o quanto vocês estão comprometidos com ela. Que aí vocês vão perceber, e assim como eu percebo, eu era uma pessoa que eu brigava muito com as coisas que aconteciam no meu cenário. Eu queria ter o controle de tudo. Tem que ser assim. Meu dia eu programava. Personal, né? Saía para dar aula às 5h30 da manhã, voltava às 10h30 para casa. Eu andava de moto em São Paulo. Tinha horário que eu tinha que chegar para dar aula, não tinha tempo nem de fazer xixi. Eu colocava o aluno na esteira e ia pro banheiro fazer xixi, aproveitava e comia maçã enquanto eu tava fazendo xixi. Então esse era o meu tempo. Eu pedi isso para Deus, eu consegui isso. Só que nesse cenário, existe uma velocidade muito grande dentro de mim. E o que me faz entender a energia do milagre é buscar dentro de mim a paz interior. E fora de mim, um movimento que eu não estou fazendo. E buscar fazer. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe. A gente finge que não sabe. A gente sabe.
A gente finge que não sabe e fica se enganando para não Interessante. fazer. Ai, que preguiça. Entendeu? Então, se a gente quer ter uma vida de ouro, tem que buscar paz interior dentro da gente e tem que fazer um movimento lá de fora que a gente sabe que a gente tem que fazer. Às vezes eu fico com umas dores e falo assim, será que eu já tô velha? O cacete que eu tô velha. Me convença. Não quero. Quero poder ficar em qualquer idade, ter todos os movimentos, se Deus permitir, e for da vontade dele, que eu busque dentro de mim, fora de mim, poder estar em movimento. Porque eu sou uma pessoa em movimento. Eu tenho que tomar cuidado com a minha coragem. Eu tenho que tomar cuidado com a minha É, coragem. Porque meu medo tem mesmo. instiga. Ele não me segura. Ele me instiga. Ah, tá com medinho? Vamos fazer. Agora que eu vou fazer. Desafia. Agora que eu vou fazer. Ah, se eu não tivesse coragem, eu não tinha andado de moto em São Paulo 23 anos. Eu dava aula em no mínimo em 8 endereços diferentes. Tinha vezes que eu tava no meio É, de Paulista, assim, ou no meio da Marginal, eu falava assim, mano, tu é muito louca, né, velho? precisa ser muito macho para andar de moto em São Não, Paulo. Não é então, qualquer tipo um, assim, o não. medo chegou, eu falo, não dá tempo, tem que pagar minhas contas, deixa eu seguir pra dar aula. É, Então, não é brincadeira. tem que ter coragem, gente. Se Deus mandou a gente pra esse lugar, a primeira coisa que a gente tem que ter é coragem. Coragem e discernimento, que é importante. Então, tem uma oração que eu vou fazer com vocês hoje, que a gente nem meditou hoje, né? Vou fazer uma oração com vocês que eu aprendi dentro do estudo que eu tô fazendo da Cabala, já aproveitando que eu tirei essa cartinha aqui linda, pedindo para nos ensinar a aprender a prestar atenção nos detalhes sutis da vida. Mas antes dessa oração, eu queria que vocês falassem qual foi o feedback de vocês hoje. Uma de cada vez. Ah, o meu aqui, comparando o filme A Minha Vida e a carta que você tirou, é não repetir os mesmos padrões, né? Tanto da minha mãe, do meu passado, da minha avó. Querer fazer diferente pro divino acontecer. E acho que é isso que vai acontecendo na vida. Assim. Não precisa criar menos expectativa e esperar que o momento que as coisas aconteçam, entendeu? E às vezes a gente esquece, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um dinheiro para pagar. Calma, vai aparecer na hora, aparece. E aparece. E antes eu não acreditava nisso, entendeu? Antes eu achava assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E acabava não fazendo nada, não dando nada certo e as coisas não dando certo. E aí, a partir do momento que comecei a pensar em mim, olhar para mim, começa tudo a se encaixando, sabe? Organizar primeiramente a minha casa, as minhas coisas, para minha cabeça ficar organizada, para me conseguir pensar em mim. Eu percebi que tá sendo um divisor de águas, de vida, de pensamento, de conviver com as crianças, de conviver em família, muita coisa. Que E é legal, isso. legal. Quem é a próxima? Eu acho, para mim, é o que vem sempre, movimento, não ficar parada, ir atrás, ir superando, ir buscando, e não me satisfazer em, tá, encontrei. Não, tem mais. Tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa para eu me descobrir, me resolver, e para mais gente também. Eu quero poder ser exemplo e poder ajudar mais gente, assim como está acontecendo comigo agora. Vou lembrar você que você já ajuda. Gratidão por ter você na constelação lá da minha irmã, tá? Com Você já certeza. ajuda. Eu amei, amei, amei. Fátima? Onde sua irmã mora? Desculpa a pergunta. Minha irmã mora em Cubatão, do lado de Santos, na Baixada Paulista. Desculpa, travou. A minha irmã mora em Cubatão, ali do lado de Santos, na Ah, tá. Baixada Paulista. Santista, Elaine. Desculpa. Mulher do interior agora. Baixada Santista. É lá de Santos. É. Quem mais agora? Vai lá, Fátima. É se permitir, né? O filme traz muito isso, né? Porque por mais que ela tinha todo aquele movimento, toda aquela energia de ir, ela caía e seguia, mas ela tinha coisa que ela ainda não se permitia. Ela era ainda muito assim, ela tinha muita humildade, muita simplicidade, e acredito que por isso que ela estava naquele movimento todo, que
ela não tinha dinheiro. Por mais que ela trabalhava, mas ela parece que tinha crenças ali que ainda tinha que cortar, né? Que quebrar, de se permitir ter, se permitir é, mais, mais. Tanto é que a hora que ela estava falando lá dos desejos dela, ela falou assim: eu não queria uma casa tão grande assim, para que isso? Queria uma casinha pequenininha mesmo. Ela se contentava com muito pouco. Então a vida dela se resumia em muito pouco e muito sacrifício. Então, se permitir. Então, assim como a Helene falou no começo, receber elogio, se permitir ser acalorada, né? Que a gente às vezes não se permite, né? Nem falar A também o que a gente permissão pensa. abre. A permissão E, abre muito. e ela caía sempre na mesma história, né? Conseguia alguma coisa, daqui a pouco A dava tudo permissão está. errado. Então, ela estava no sacrifício. A permissão mostra o merecimento que a gente sente. E eu vou lembrar mais alguém que estava naquele filme, que era a patroa. Nossa, a patroa foi um choque ali, né? Não, O que que foi e ela escreveu, aquilo? né? Ela foi escrevendo. Tu vai assistir. Eu não sei se tu tem, Paty, no Netflix. Já É, achei hoje. então, a patroa, ela tava, ela lembra que ela fez não sei quantas tortas. Vocês chegaram nessa parte? 8 8 tortas para uma ação de graças com o marido que simplesmente e olha só, ela estava tão dentro do padrão, outro tipo de padrões, tá? Ela estava tão dentro do padrão que ela queria ter um filho para ter um marido, para ter uma família, a história da família. E quando o filho chegou, ela não sabia nem se estava querendo ser mãe, se ela queria um marido. Não, Muito ela louco. gastou 300 mil numa inseminação artificial lá que Eu ela tive fez algumas alunas na que barriga chegaram no dela. ponto como esse. E é Meu complicado, porque Deus, você seu acaba. marido fazer Eu tive alunas que chegaram num ponto aquilo. como esse e que elas ficaram com aquele trauma do jaleco branco. De tanto que sonhava na maternidade e tinha que tomar injeção e na sequência vinha um aborto, porque o corpo cria os hormônios, o corpo ele entra naquela parte da gestação. E a gestação, quando não vinga, muitas vezes eu tive aluna que teve que fez, chegou a fazer 5 inseminações. Nossa. É complicado, é puxado. E são 5 abortos, né? Então, energeticamente, aquela mãe vai ficando um pouco lá para trás. E tudo aquilo que ela sentiu, aquela coisa toda boa, vem o marido e fala aquela besteira lá para ela no final, que é divórcio. Caramba. Aquilo deve ter Mas desmoronado a é porque cabeça da mulher ela não tinha toda. olho para nada. Ela não tinha olho para nada. Eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Sim, Mano, tudo. eu queria aquela varanda de frente pra praia. Eles tinham Ai, tudo. o que era aquilo? Eu adorei aquilo lá. Mas ela não amava ninguém. Nem ela, nem ela. Nem nada. Ela tinha uma vida dentro da regra só. Mas mesmo assim, ela conseguiu muito dinheiro. Dentro do padrão Só limitado. trabalhou, No De um padrão padrão. do fazer, só do trabalhou, só Cumpriu o trabalhou, não fez mais protocolo. nada. Cumpriu o Isso. protocolo. protocolo. Não, Eu achei muito legal aquela engolir série. É uma aquelas lição de 8. vida. É uma lição de vida. Eu, Mostra vários eu padrões. fazia aquele marido engolir aquelas 8 tortas Ele também pelourinho. não estava feliz. Ela era chata. Ela era chata. Ela era chata, gente. Tem E relações, aquele filho? tem relações que eu falo assim. Eu sou uma dessas. Eu falo assim: quem me falou que eu tenho que aguentar um homem chato? Onde está escrito? Nem bíblico é. Não vou aguentar. Então é assim, a gente se torna chata muitas vezes dentro das relações. Não é sobre o outro somente, é sobre a gente também. Então tem que deixar de ser chato. A percepção que eu tive é assim, que nem a Veide, né? Que ela vai tentando e às vezes dá errado, às vezes dá errado, mas ela vai tentando que chega uma hora que o divino acontece para ela, que querendo ou não, aquela patroa dela permitir que ela morasse com ela é uma coisa divina que ela proporcionou para a filha dela, né? Então, assim, tem que ir tentando que uma hora chega. E Isso as também que eu duas, percebi. por A mais que perce- o movimento chegou, as duas estavam na desconfiança ainda, no começo. Abrir espaço para Ah, confiar foi uma construção. E o quanto que a gente é assim na vida? Nossa, aqui, hoje a jornada da alma tá um negócio muito louco, não vai acabar nunca. Mais alguém aqui para e vai falar? lá madrugada dentro. Mais alguém aqui para falar? Mas né, é muito legal. E assim, quando a gente tiver mais alguma série que a gente acha que vai fazer sentido para a gente poder conversar aqui, eu vou. Pode dar para a gente procurar. E Eu quero eu. aquele outro Tem filme uma que que você eu falou. coloquei lá, tem uma muito interessante que eu coloquei lá, que é a quem
de quem estamos fugindo, de quem estamos fugindo, Não é essa que é da Paramount? de quem estamos fugindo. É no Netflix? Então, eu acho Eu ainda não vi, vou ver. É porque maravilhosa. Mas é uma Muito série ou é um filme? É uma série. Quantos episódios? porque alguém, Ela é rápido. É Perfeito. tipo essa, Que bom. ou menor. Que alguém legal. colocou da Paramount também, é um filme, Mas, não é nossa, ela traz um ensinamento não é série. fantástico. Fantástica ela. Dá para trabalhar muita coisa. Ó, mas aqui o que a gente falou aqui também hoje foi o livro das Mulheres que Correm com Lobos. Quem não assistiu e quiser, quem não assistiu, né? Eu sou a louca do audiolivro, porque eu andava de moto, então eu via muito livro. Aí eu andava com Eu tenho o Fontenay também o dia audiolivro e tenho em inteiro. PDF. Se vocês quiserem, é só me pedir que eu mando no grupo. Eu vou mandar no grupo, não precisa nem pedir, eu vou mandar lá no grupo. Na verdade, já mandei. Vou mandar de novo. Eu preciso continuar, porque Mas eu eu quero não livro ler que tava você mais. ainda falou? quando você mandou. Ó, e olha que legal. Não é um livro para ler de uma vez, é um capítulo por vez. Leu aquele capítulo, fica nele uma semana, porque você vai ter insights. Ele vai ficar rodando feito um peão na tua cabeça ali até você ficar pirada na batata. A É gente pode exatamente isso. conversar. Vamos ler, vamos fazer a leitura e a gente começa a falar sobre a leitura capítulo por capítulo aqui. Acho legal. A gente pode fazer É todo mundo. muito bom, muito bom. Acho legal. Eu achei muito forte. Bora fazer uma oração para finalizar? Vamos. Então vamos lá. Deixa eu colocar uma musiquinha. No celular. Podem fechar os olhos. Respirar profundamente. Leva a respiração lá na base da coluna. As primeiras respirações, vai soltando o ar pela boca. Vai relaxando a sua testa. Relaxando o seu rosto. Solta o maxilar, a língua, os dentes. Inspira profundamente, levando o ar lá embaixo, no baixo ventre. Sente o ar entrando e saindo. Sente a respiração na sua coluna, passando em cada vértebra. Vai sentindo a sua coluna alinhando. Solta a tensão da sua nuca. Solta os seus ombros, seus braços, suas mãos. Relaxa a sua língua. Solta o seu maxilar. Leva o ar lá embaixo, lá nos pés. A cada inspiração, vai convidando o Espírito Santo para entrar dentro do teu ser e organizar o que precisa ser organizado. Peça para transmutar o que precisa ser transmutado. E vai se sentindo envolta numa chama violeta,
Vai sentindo o seu corpo relaxando. Vai sentindo cada célula do seu corpo vibrando nessa luz violeta. Leva a sua atenção para o centro da sua sobrancelha. Vai convidando a sua alma para fazer morada no seu coração. Alma querida, faça morada no meu coração. E mentalize comigo. Eu mentalizo o seu nome. Agradeço por todo o ensinamento de hoje. Gratidão por eu entender com compreensão. E gratidão por compreender com sabedoria. Respira fundo. Agradece a oportunidade de estar nesse planeta. De toda a perfeição na sua vida. Sinta essa luz violeta que ilumina todo o teu ser, transbordando pela sua casa. Pelo seu bairro. Pela sua cidade. Por todo esse planeta. Que possamos transbordar amor para receber a cura. E transbordar a cura para receber o amor. Respira fundo. Traga suas duas mãos no coração. Sente seu coração com a sua respiração. Quando você sente o seu coração com a sua respiração, você entra na energia do milagre. Diga para o seu coração: expandi a minha luz. Nós vamos falar a palavra amor e, na sequência, falar o nosso nome, só o primeiro nome, para a gente entrar na frequência do amor. Respira fundo. Amor, 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 diga o seu nome. Sinta cair uma chuva dourada sobre você. E diga para a divindade: iluminai o meu corpo de luz. Devagar e no seu tempo, vai passando a mão pelo seu rosto, vai sentindo você. Todos vocês estão bem? Gente,
Gratidão. Gratidão por cada parte que a gente aprende aqui, por todo o tempo dedicado aqui. É muito maravilhoso. Eu sinto mesmo como uma corrente mesmo, trabalhando uma força divina que vem de todas nós. É muito bom. É muito Com bom. certeza. Gratidão por todos aí. Deus abençoe Obrigada, vocês. Deus gratidão. abençoe vocês. Igualmente. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Boa noite para todos. Valeu, meninas. Obrigada. Deus abençoe. Ah, obrigada. Obrigada.